Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tatiana Oliveira, sou assessora política do INESC. Hoje nós vamos fazer a segunda live do ciclo sobre mulheres amazônidas, um encontro para conversar e conhecer as vidas, as histórias e as lutas das mulheres do Sudeste paraense frente a projetos de mineração. A live, essa live, como eu disse, é a segunda live de um ciclo de lives, né? O primeiro encontro que nós fizemos, a primeira live, teve o tema das estratégias comunitárias para o enfrentamento do coronavírus na região sudeste paraense. O vídeo dessa primeira live você pode encontrar na página do YouTube do INESC, essa mesma página que vocês estão acessando hoje para ver essa segunda live. E no site do INESC, vocês encontram um pequeno texto que resume os principais pontos da discussão daquela primeira conversa. Hoje, o título do nosso debate é De que lado a corda arrebenta? Os recursos da mineração e a desigualdade em tempos de pandemia. Esse é um encontro promovido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, uma ONG que fica em Brasília, em parceria com a Fundação Heinrich Böll e com a Unifespa, especificamente a FECampo da Unifespa. Pois bem, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho um debate econômico. Nós vamos mostrar como é possível fazer um debate sobre a economia que traz o cotidiano da vida para o centro das preocupações, sem deixar de debater os grandes números com os quais a ciência econômica gosta de trabalhar. E como vocês verão, a configuração toda do painel abre espaço para a gente fazer esse debate com essa abordagem muito específica, né? Para isso, a proposta é que a gente possa entender como econômico, desde a auto-organização comunitária e das famílias, até a macroeconomia do governo, o orçamento e as políticas públicas. Então, pensar como esses diferentes olhares se entrecruzam vai ser um desafio para a gente aqui, mas eu tenho certeza de que com o grupo que nós temos hoje vai dar certo. A nossa discussão ela traz ainda um elemento extra, o olhar das mulheres para a economia. Então, não é só debater economia desde o cotidiano, né, desde a experiência comunitária, vamos dizer assim, e das famílias, como eu disse anteriormente, mas trazer para o centro do debate econômico também a perspectiva das mulheres. Então, a proposta é não só reconstruir a nossa percepção sobre o econômico, como atravessar a perspectiva econômica com o olhar do feminismo e das lutas ecoterritoriais. Antes de passar a palavra para a companheira Rose, que vai mediar esse debate, eu queria dizer que o INESC é uma organização de direitos humanos cuja abordagem sobre o orçamento público entende que é obrigação do Estado aplicar o máximo de recursos disponíveis para a realização progressiva dos direitos, assegurando a participação popular e a não discriminação. Essa é a mesma interpretação acolhida pelo horizonte político fixado pela Constituição de 1988. E um outro objetivo dessa discussão é ver se a gente consegue observar essa orientação política na prática. Com isso, eu quero agradecer muito a presença das companheiras que estão com a gente hoje, que fazem parte dessa conversa, desse debate, a Rebeca, a Cristiane, a Larissa, a dona Lindalva, a Rose, a Margarida e também a equipe do INESC, a Lívia, a Thaís e o Cristóvão. Então, Rose, eu passo a palavra para você,
a Rose vai apresentar as palestrantes e vai dar sequência ao debate. Boa discussão para todo mundo. Obrigada, Tatiana. Boa tarde às companheiras que estão dividindo comigo a tela e a todas as pessoas que nos assistem, né, pelos canais virtuais aí. Então, como a Tatiana falou, eu me chamo Rose, estou na condição de mediadora desse debate nessa tarde, nesse fim de tarde. Eu sou educadora, sou aqui de Marabá, do sudeste do Pará, um dos municípios que compõe a região sudeste do Pará, que é a região onde se localiza, né, essa grande província mineral de Carajás, e também dessa grande região onde estão localizados os territórios de onde falam essas companheiras que vão falar depois de mim, né, dos assentamentos, dos acampamentos, dos territórios que lutam para resistir frente aos grandes empreendimentos, de territórios que lutam no seu fazer cotidiano, da produção, da comercialização, né, da luta e da organização para se fazer nessa grande região nossa, né? Então, é desse lugar que essa live está sendo produzida, é desse lugar, né, da luta e da resistência desses diversos territórios e das diversas organizações que lutam e que se fazem aqui nessa região. Então, para essa tarde, nós convidamos companheiras de diversos lugares, de municípios diferentes aqui da região. Então, nessa tarde, nós convidamos a Cristiane Jardim, que é do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, no município de Canaã dos Carajás, onde se localiza o projeto S11D e tantos outros projetos de mineração, que vem desse lugar da luta daqueles que estão na terra e que lutam pela terra no município de Canaã dos Carajás hoje. Então, da companheira que faz parte desse enfrentamento. Então, a gente agradece a companheira que está aqui com a gente, se dispôs a trocar essa ideia com a gente hoje. Depois dela, nós vamos conversar com a companheira Lindalva, Maria Lindalva, que é da coordenação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável, PDS Porto Seguro, do município de Marabá, uma das experiências mais importantes que nós temos aqui, que luta, né, no sentido de construir um outro modelo de assentamento, de resistência. Então, a gente agradece a participação da irmã Lindalva aqui, que vai ser a segunda palavra. Irmã Lindalva, então, seja bem-vinda a essa roda de conversa de mulheres, de luta e de resistência. Depois, nós vamos ter a companheira Rebeca, lutadora de Paroapebas, da região de Carajás. Seja bem-vinda, companheira. Muito obrigada de antemão a sua disposição em conversar com a gente hoje. E, por fim, nós vamos conversar com a companheira Larissa, que é da Unifespa, que é economista, que faz parte de um esforço coletivo aqui na região de produzir informações sobre essa realidade da Cefem, do que isso significa para os municípios, para a população. Então, é isso, certo? Então, são essas as companheiras que toparam conversar com a gente nessa tarde, então, desde já a gente agradece. Então, só para dizer também que essa live, a ideia é que ela aconteça em 1h30, né? E a gente espera que às 6h30 a gente encerre. Então, para começar essas falas tão esperadas, a gente gostaria de fazer uma saudação às primeiras companheiras que vão falar, que é a companheira Cristiane e depois a companheira Lindalva. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Nós somos os sangues convocados dos rios que nutrem os continentes. Ei, Araguaia, ei, Tocantins, Itacaiunas, Parauapebas, rios mansos de se navegar, quando um braço da gente abraça a semente de um novo raiar. Nós somos o ventre
que pare os filhos dos homens e sua ferocidade. Nós somos moldadas em barro e fulgor, a matéria da vida. Nós somos quem perdeu os filhos, com o grito agudo, devorado pela sombra do silêncio. Ei, Marabá, ei, Altamira, Estreito, olhe lá! Ainda brilha até hoje na vida do povo que morreu por lá. Nós somos aquelas que vigiam os rios da insônia. Nós somos as mãos de cobre e cinza dos povos indígenas exterminados, sobreviventes. Nós somos as mães. Nós somos quem palmilha o pó da América, buscando fantasmas e só encontramos ossos. Nós somos quem buscou tanto amor, tal fúria e dentes cerrados e esperança contra toda a opressão, que às vezes os encontramos um dia ressuscitados, como Abel no Baixo Araguaia. Nós somos o grito que golpeia as janelas dos palácios. Nós somos as mulheres da Amazônia que lutamos por um novo raiar. Todos os aplausos para a nossa companheira Margarida. E são essas mulheres que estão sendo convidadas a compartilhar essa fala hoje. Então, Cristiane, se junte a nós nessa roda. A fala é sua. Que bom tê-la aqui, viu? Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Eu me chamo Cristiane, né? Sou secretária de Políticas Sociais do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e militante das Brigadas Populares, né? O sindicato ele acompanha os trabalhadores rurais dessa região já há bastante tempo, né? Desde antes da chegada da mineração. E isso contribuiu para que a gente acompanhasse também a trajetória da mineração aqui no município, né? A Vale, ela chega no município com o projeto do Sossego, para a exploração de cobre, né? E logo depois também com o projeto E11D, que é para a exploração de ferro, que é considerado hoje um dos maiores projetos de mineração de ferro do mundo, né? E assim, com a chegada da empresa para a implantação do projeto Sossego, ela retira dali uma grande quantidade de colonos da região, né? Então, ela faz a retirada desses companheiros e para a implantação do projeto. E esses trabalhadores, esses colonos, acabam, de uma certa forma, indo para a cidade, né? E com a chegada da mineração, muitos acabam acreditando que está chegando desenvolvimento, né? O desenvolvimento vai chegar porque a mineração está aí e isso vai gerar desenvolvimento. E a gente vê que muitas das vezes não é isso que acontece, né? Então, muitas pessoas acabam migrando de suas regiões para a cidade de Canaã, né? Em busca de trabalho, em busca de um sonho que muitas das vezes acaba não sendo realizado, né? Não sendo concretizado esse sonho. Canaã é um município com uma extensão de 3.147 quilômetros, né, quadrados, e, para se ter uma ideia, 35% dessa área já foi destinada para concessão de lavra para esses projetos de mineravra. E as áreas de pesquisa, os direitos minerários aí já ultrapassam aí cerca de 60% do município de Canaã. E aí, assim, com essa questão da migração das pessoas para outra região e as pessoas que saíram da zona rural se destinaram à cidade, isso gerou um inchaço populacional muito grande no município, né? E mais ou menos em 2015, até mesmo antes de 2015, 2014 para 2015, houve-se aí uma crise muito grande no município, né? Muitas pessoas sem serviço, muitas pessoas sem trabalharem e sem terem do que garantir aí o seu sustento, acabaram se reunindo
e resolveram ocupar essas áreas que foram, de uma certa forma, ocupadas pela mineração ilegalmente. Então, assim, a Vale, quando ela chegou para fazer aí quando a Vale chega no município para a implantação do projeto, ela comprou uma grande quantidade de áreas no município e concentrou muitas áreas em suas mãos, né? E devido a isso, as pessoas se reuniram e aí, em meados de 2015, houve uma série de ocupações aqui no município, onde o sindicato vem acompanhar dessas ocupações e lutado aí com esses trabalhadores para se conquistarem essas terras, né? Então, em 2015, as pessoas ocuparam algumas áreas aqui no município para tentarem conseguir aí o seu pedacinho de chão para obterem o seu sustento, né? Então, eles estão desde 2015 nessa luta, hoje estamos com 5 anos aí de ocupação e aí, assim, foram muitas as lutas que a gente tem travado durante esse percurso, né? Durante esse período de luta. Então, assim, foram várias as manifestações frente ao fórum, foram várias as manifestações de rua, porque a empresa ela tem brigado na justiça, né, por essas áreas. E, então, assim que houve a ocupação, foram muitas as reintegrações de posse que a gente recebeu. Para cada pessoa que estavam ali ocupando as terras, as poucas pessoas que se destacavam em brigar pelo seu direito à terra, muitas aí sofreram reintegração de posse, e a Vale ela tentou trazer a situação como uma situação individual e não como uma situação, tratar a situação como uma situação individual e não como uma situação coletiva, né? Então ela tentou individualizar a questão e o processo o máximo possível, inclusive com processo em algumas pessoas que estavam à frente dessas manifestações, né? Dessas ocupações. E aí, assim, a mineração, a gente sabe que quando ela chega, o impacto é muito grande. Então, foram vários os impactos que a gente teve aqui na região, né? Então, a gente teve aí o Rio Paraupebas, que, de uma certa forma, vem cada dia mais secando as suas águas, né? A violência no município, que tem aumentado cada dia mais, né? E quando as pessoas elas resolveram ocupar essas áreas, era para buscar o seu sustento e, de uma certa forma, viver uma vida mais tranquila, né? E assim, quando a Vale chega, a maior parte dos empregos que ela oferta são para os homens, né? As mulheres, geralmente, elas não são muito desejáveis, né? Então, assim, e as poucas vagas que são ofertadas para as mulheres, a gente sabe que as condições oferecidas para ela não são bem propícias, né? E aí, assim, nas ocupações, a gente percebe-se que as mulheres têm sido de grande importância, né, frente a essas ocupações, porque a gente vê que elas são as primeiras a visibilizarem esses impactos na região. Então, as mulheres elas são as primeiras a irem na escola e perceber que não há vaga para os seus filhos, então elas são as primeiras a enfrentarem fila nos hospitais, quando os hospitais ficam lotados, né? E porque com a chegada da mineração acaba acarretando aí os serviços públicos, né? E elas são que enfrentam esses problemas, né? Então elas que estão na linha de frente aí. E aí, assim, às vezes o pessoal pergunta onde é que está a contradição, né? Porque não era o desenvolvimento que ia chegar. Então, às vezes, as pessoas, quando ouvem a notícia de que a mineração está chegando, na verdade, a mineração ela não traz um slogan Vale SA, né? Ela traz o slogan o desenvolvimento, né? Isso que ela traz, o desenvolvimento vai chegar, não é que a empresa está chegando, né? E aí a gente vê que muitas das pessoas que estão ali no município não conseguem alcançar esse desenvolvimento, né? A maior parte do pessoal, os imóveis aumentam o preço, as pessoas que vieram da roça, que venderam as suas terrinhas, não conseguem comprar um lote bom, uma casa boa na cidade. E aí a gente vê que o desenvolvimento chegou, mas que a população não está conseguindo acompanhar esse desenvolvimento. E aí o sindicato ele também tem
trago também essa questão desse debate do CEFEM, né, que é a compensação dos recursos naturais da mineração, né, e que é um recurso para compensar os impactos que a mineração causa. E quando a gente vai analisar, principalmente no campo, essa questão de se está realmente sendo compensada, a gente vê que não está, né, que os recursos que as pessoas trabalharem no campo são bem pequenos. A questão da qualidade de vida das pessoas. A gente vê que a maior parte das pessoas que trabalham, a qualidade de vida não tem melhorado, né? E aí, assim, quando a gente se fala de CEFEM, às vezes quando as pessoas colocam a questão da situação, o desenvolvimento chegou, e quando eu coloco a questão de que as pessoas não alcançaram esse desenvolvimento, é que quando chegou agora esse tempo de pandemia, a gente vê que ficou cada vez mais claro essa questão de que não temos conseguido acompanhar esse desenvolvimento, né? As áreas de mineração, os municípios mineradores, onde a Vale está atuando, as empresas de mineração estão atuando, a Vale é uma das principais propagadoras do vírus, né? Do Covid-19. Aqui, nesse momento aqui de pandemia, a gente tem visto que o CEFEM não tem compensado e a qualidade de vida das pessoas não tem melhorado. Foram muitos os casos de Covid-19, então a empresa não parou, em momento nenhum ela pensou na vida da população, então assim, a empresa ela sempre visa o lucro, ela não está aí com a vida das pessoas. Então, em momento nenhum, a empresa parou os seus serviços. A mineração ela foi considerada como serviço essencial, né? Essencial a gente não sabe ainda para quem ou para quê, porque eu acho que, em primeiro lugar, está a vida e os funcionários têm se arriscado a cada dia trabalhando para a mineração, porque ela não parou. Então, assim, aqui em Canaã, a gente teve alguns debates também em relação a isso, porque o comércio teve que parar, o comércio teve que fechar, e os comerciantes, alguns se manifestaram perante a isso também, né? Por que o comércio tem que parar e a mineração não, né? E agora, recentemente, também a gente teve novamente essa questão, os bares da cidade estão sendo mais fiscalizados, com maior rigor, e alguns músicos, algumas pessoas que dependem também dessa renda se posicionaram frente a isso também, né, do porquê pararem enquanto mineração funciona, sendo que ela é uma das principais propagadoras do vírus do município, né? Hoje o município está com 3.223 casos, 41 óbitos, então assim, a gente sabe que é uma taxa gigantesca. Em quase todos os municípios minerários, a gente sabe que essa propagação tem sido intensa. No início, a dificuldade de se fazer um teste era gigantesca, então a mineração ela tentou, no máximo, esconder aí que os seus trabalhadores estivessem doentes e tentou também, de uma certa forma, dificultar isso, né? Ela disponibilizou alguns testes, mas a maior parte dos testes que a gente não tem tanta eficácia. Alguns dizem que os testes são apenas 40% de eficácia, então são muita gente vinculando com o vírus e achando que não está, né? Então muita gente faz o teste, dá positivo e acha que, ou dá negativo e acha que não está com vírus, mas a eficácia dos testes não é tão eficaz, né? E outra coisa também é as estratégias de lutas que a gente tá tendo, né? Então, assim, nas ocupações, eu acho que nesse momento de pandemia, as lutas, os enfrentamentos que a gente tem feito, eu acho que foi de grande valor, porque a gente sabe que as pessoas, por estarem na roça, estarem em seus locais de trabalho mais distanciadas desse fluxo de gente, contribuiu bastante para que as pessoas das ocupações não contraíssem o vírus, né? Então, hoje a gente tem poucos casos dentro das ocupações. Eu acho que, graças a esse sentido, a questão também da produção, do incentivo à produção que a gente tem dado aos trabalhadores nesse momento foi de grande serventia também. Então, a maior parte das pessoas que estão em suas áreas já estão produzindo, já estão tirando ali o seu sustento. E
estão conseguindo se sustentar e evitar a ida ao supermercado o máximo possível, né? A gente também tem trabalhado com alguns círculos de formação, né, que seria de formação e de produção e também de comercialização, né, que a gente sabe que nesse momento de pandemia, a necessidade que tem das pessoas estarem produzindo e também estarem tentando comercializarem as suas produções, porque às vezes, eu não vou plantar porque eu não vou ter tanto como revender, então a gente sabe a necessidade dessas pessoas também de estarem produzindo e de estarem comercializando nesse momento, né. Deixa eu ver aqui. Só lembrando o tempo, de 10 minutinhos. Deixa eu pedir que a companheira pudesse ir concluindo a fala. Tá, ok. É porque eu não estou vendo o tempo, mas beleza. E aí, assim, gente, eu acho que desde já, eu acho que era isso, a fala um pouco era mostrar aí a expansão do território que a Vale tem proporcionado aqui, né? Um tanto que a Vale tem se expandido e, de uma certa forma, isso demonstra que ela tem dominado um pouco o território nosso, né? E a nossa luta é por autonomia. Então, assim, a gente luta pela terra com o objetivo de se conquistar a autonomia, que a gente sabe que a gente estando produzindo, a gente estando com as nossas áreas, a gente se conquista aí uma certa autonomia. Desde já eu também quero agradecer aí ao INESC pela oportunidade de estar aqui, de estar colaborando com essa live e que estamos à disposição. Obrigada. Nós que agradecemos, companheira, a fala da companheira Cristiane de Canaã, né, uma vez que nesse debate nacional da CEPEM, o município de Canaã hoje é um dos municípios de maior expressão em arrecadação de CEPEM no Brasil, né, então não é de qualquer lugar que a companheira Cristiane está falando, né, desse lugar, do maior projeto de mineração de ferro do mundo, né, que é o SMCD. Então, a gente gostaria de agradecer a companheira por trazer essa reflexão, por trazer essa preocupação. E nesse caminho da companheira, a gente vai chamar a companheira Lindalva agora para falar, e com muita alegria, porque esse lugar da irmã Lindalva é esse lugar da resistência, de alternativas a esse modelo de desigualdade, de exploração, não é, irmã Lindalva? Esse outro lugar, né, da resistência, das alternativas, da vida do povo no campo. É sobre essa experiência que a gente queria escutar a irmã Lindalva hoje, sobre a experiência do PDS, e com muita alegria, desde já, novamente agradecendo a disposição da companheira Cristiane, que já falou, e da companheira Lindalva, que vai falar agora. Então, companheira, a fala é sua, e seja bem-vinda a essa roda, que bom tê-la aqui. Boa tarde a todos. É com muito prazer que aqui eu estou querendo falar um pouco da nossa lida, da nossa vida, do dia a dia, como tudo começou apenas como um sonho que muitas vezes a gente achava que não ia chegar onde nós estamos hoje. Já faz 16 anos que estamos ali, muita luta, muitas desilusões, muitas lágrimas, muitas noites em claro, muitos dias de fome, muitas corridas da polícia, que corremos 3 vezes dos lotes, nos nossos barraquinhos, fazia de dia, quando era de noite, dormia, no outro dia a polícia tirava a gente, derrubava nossas comidas, nossas panelas, mesmo nossos ranchinhos, o pouco que tinha, quebrava nossos potes, que era a única fonte que tínhamos de beber, eles quebravam, né? Mas mesmo assim nós conseguimos resistir. Tivemos 3 despejos. No 4º despejo que ele tirou, nós voltamos depois de 90 dias, nós estávamos com a roça pronta para colher. Eles acharam, a gente teve uma conversa e pediu que os homens, 15 homens do grupo pudessem colher o alimento. Eles falaram que não, a gente tinha que sair todo mundo, mas às vezes a gente estudava uma estratégia de depois ir pelo outro lado e colher algumas coisas para nos manter no acampamento. E assim foi, do dia 21 de junho, do dia 24 de 2004, que nós entramos na área PDS Porto Seguro. Hoje é esse nome, mas antes era Balão 2.
Há uma conquista muito grande dentro desse decorrer do tempo, 16 anos, o qual eu me faço ali, eu não sou uma grande guerreira, mas faço parte dessa história, né? Faço parte dessa grande história, o nome, foi nós que criamos, né? Junto com a CPT, PETAG, sindicato, que é umas pessoas que estão sempre com a gente, nos orientando, até mesmo os despejos estavam com a gente, correndo também, tirando foto, e preocupado com as 21 famílias que tinha lá, 121 famílias que estavam ali. Bom, com o passar do tempo, após o despejo, a gente retornou e fomos fazer outros barraquinhos. Para nossa surpresa, em 2010, tivemos o sorteio e os lotes já estavam cortados, e aí todo mundo recebeu o seu número do seu lote e foi trabalhar dentro do lote. Daí fizemos a primeira roça no lote, dizendo que é nosso, né? Para nossa surpresa, em 2014, com o decorrer do tempo, o INCRA foi lá, fez uma visita e disse, não, agora vocês vão passar para um outro patamar. Qual é que é? Vamos tentar sentar vocês. Em 2015, veio a portaria dizendo, vocês estão assentados. Eu estou correndo aqui com o tempo, mas é uma história longa. Para ganhar tempo, mas outras vezes posso vir falar mais com o passado. Bom, depois que estamos assentados, agora uma outra luta em entrar em RB, ter acesso aos projetos do governo. Esse tem sido um gargalo de 3 anos. No decorrer de 3 anos, o INCRA vem sempre enrolando, dizendo é esse ano, é o próximo ano, e vamos indo. Semana atrasada eu estive lá, e eles disseram que em breve, dentro de semanas, não falou quando, vai lá fazer uma nova remessa de nomes, buscar de novo pela lista, e vai ver se todo nome realmente, todas as pessoas existem ali. Se as pessoas tiverem, então, possivelmente eles já vão colocar em RB. Essa é a grande surpresa para a gente, para todos lá. Estão sabendo agora. Que estiver ligado, estão sabendo agora. E para nós é um sonho a se realizar, porque a cada dia nós somos gratificantes pela ajuda do nosso Deus. Nós não tinha estrada, nós não tinha casa, nós não tinha onde plantar, nós andava com as mudinhas dentro dos sacos, mesmo tendo os despejos, mas nós andava com as mudinhas de plantas. Hoje nós vemos essas plantas dando fruto. E esses frutos é que tem feito criar um grupo de mulheres e criar uma feira ecológica. Essa feira tem de 3 anos. É o grupo de mulheres que levantou essa feira, junto com a CPT, com a parceria da CPT. A CPT nunca nos abandonou, sempre está junto. Parte assessoria, de todas as formas, secretaria, o auxílio em tudo, eles estão sempre nos auxiliando e nos orientando como devemos fazer. Quando não tem resposta, nós vamos buscar junto. Bom, a feira já fez 3 anos agora, no mês de março, no dia 28 de março, completa 3 anos. Nós estamos ali no Novo Horizonte, aqui mesmo em Marabá. Todas as mulheres, a maioria é as mulheres, porque tem um ditado que no PDS quem manda é as mulheres. Lá mais é as mulheres. Reside lá 37 lotes, 47 famílias, mas a maioria é mulheres. Reunião é mulher, em tudo é mulheres. Então, nas feiras também é mulheres. Nós vemos esse sábado, colhemos nossos frutos dessas mudinhas que a gente plantava lá, também outras mudas que a CPT conseguiu para a gente plantou e hoje nós temos fruto, é o que nos mantém de pé, é o que mantém o povo de pé, porque nós planta, nós traz e vende, e aqueles que falavam contra nós são os primeiros a comprar na nossa feira livre. Então, nós trabalhamos e os nossos produtos são puros, nós tentamos fazer o máximo possível para agradar, para trazer o melhor. Temos também a parceria da prefeitura, que tem 2 carros disponíveis para trazer nossas coisinhas, nossas frutas. É um composto de 15 feirantes, 15 mulheres que participam dessa feira, todos os sábados. Também nós estávamos fazendo antes dessa epidemia, que também nos travou os braços, né? Nós fazendo as universidades, as Unifespas, o EPA,
nós fazíamos um dia no mês, uma vez no mês, em cada uma delas. Agora nós estamos travados. Ou tivemos a ideia, junto com a CPT, de fazer uma feira a delivery por telefone, ao pedido. Então está dando certo, graças a Deus. E esse dinheirinho que entra, que antes a gente via lá se perdeu nossos frutos, hoje serve para nos manter de pé, manter nossas dívidas, kits, porque também nós compramos e temos que pagar, né? E são tudo saudável, lá é uma área saudável. Essa epidemia não teve nenhum caso lá, graças a Deus por isso. Nós batemos o recorde mesmo. Ninguém, nenhum. A gente foi de casa em casa conferir, a gente andava sempre observando, mas sempre dando máscara para as pessoas. A UEPA se prontificou junto com a CPT para providenciar mais máscara, para transmitir para a gente, que era para chegar a um ponto de que todo mundo pudesse se cuidar. Também o álcool, quando a gente vai numa casa que a gente não vê álcool em cima da mesa, nós providencia e doa o álcool para a pessoa ficar sempre em dias e sempre orientando como devemos se cuidar. Bom, se tenho mais tempo, eu quero dizer a todos vocês que é gratificante participar. Eu não tenho costume, né, mas é a primeira vez. Estou grata por isso. Tenho muito o que contar pelas experiências de vida, que só lá no PDS eu tenho 16 anos de liderança lá dentro, sou desde o início. Hoje, sou presidente da associação com o segundo mandato. Estou querendo entregar, no nome de Jesus, ter um sossego, um pouquinho mais de tranquilidade, cuidar do que eu já tenho lá para cuidar, e cuidar do meu velhinho também, que é os dois que nós só vivemos os dois dentro de casa. Os filhos já estão criados, então temos que cuidar de muita coisa lá. Já cuidei de muita gente, agora tenho que cuidar dos bichinhos de casa. Pode se cuidar. E me cuidar também, né? Eu quero agradecer em primeiro passo aos conselhos da Margarida, porque ela e a Geusa, não posso deixar de esquecer isso. Como as pessoas que sempre me diziam, você tem talento. Eu não via essa mulher que hoje eu sou. Então, eu sempre digo, essas mulheres me fizeram quem eu sou hoje, me elogiando mesmo sem eu me enxergar. Me olhava no espelho e eu dizia, não sou capaz, eu não dou conta. E ela dizia, você dá conta sim. Quantas vezes eu chegava na CPT e dizia, eu não vou mais. Você vai sim. Então, eu estou aqui, gratificante. Quando eu olho para a Margarida, eu fico feliz da vida, porque ela é um exemplo de vida para mim. E assim é todas. Muito obrigada. Que bom, companheira. Muito obrigada pela sua contribuição. Só para registrar e já externar também um agradecimento à CPT, que foi uma das entidades que garantiu a presença da companheira Lindalva aqui hoje, que ela veio do assentamento só para participar dessa live. A CPT abriu o escritório, garantiu, né, a chegada da companheira, acolhida para participar dessa live, a questão técnica. Então, a CPT, o Júnior e a Geusa aí que tem ajudado também nesse processo. Então, a irmã Lindalva é esse lugar, né, irmã Lindalva, desse lugar das alternativas que a gente imagina para uma região que tem um dos mais significativas expressões de arrecadações CEFEM, mas é também a região do Brasil que mais tem projetos de assentamento, e é pioneiro o assentamento de vocês na perspectiva de um projeto de assentamento sustentável, de produção agroecológica, de comercialização coletiva, que mostra sinais de como fazer resistência à mineração é também fortalecendo a vida do povo na terra. Então, é por isso que a gente gostaria que a senhora estivesse aqui conosco hoje. E eu esqueci de falar o porquê o PDS, né? Desculpa aí, 2 minutinhos só. O PDS é um projeto de desenvolvimento sustentável. Foi a única forma que encontramos de nós permanecer lá, viver com a mata em pé. E dar certo, porque nós estamos 16 anos e estamos lá com a mata em pé. Era só isso. Fazendo do campo um lugar bom de viver, né? Como se diz no sul do Pará. Então, a gente gostaria de agradecer as duas companheiras que fizeram essa abertura dessa live,
com essa reflexão, mostrando esses dois lugares da contradição da atividade mineral, numa região mineral, mas também mostrando essas alternativas. E a gente gostaria agora, inclusive só fazendo um pequeno registro, que o poema que foi falado no início pela nossa companheira e queridíssima Margarida é do Pedro Pierra, o título é Nós Somos, né? E a música é uma música cantada pelas mulheres do Araguaia, fazendo o devido registro, né, companheira Margarida. E já que eu já estou falando nela, eu gostaria que nós fizéssemos também uma nova saudação às nossas companheiras que agora vão falar também sobre esse lugar de luta e de resistência nesse contexto de produção de CEFEM, mas também das resistências dos territórios. O microfone está fechado, companheira Margarida. Desculpa, gente. Uma companheira negra, maranhense, sem terra, nos convida a transgredir. E é isso que essas mulheres têm feito. A história da irmã, que agora ela contou, né? Nada mais é do que garantir na lei ou na marra nós vamos ganhar. Isso as mulheres cantam há décadas na região. E Diva Lopes, no seu poema Transgressão, diz: adoro esse meu lado pervertido, atrevido, desavergonhado. Gosto dessa vontade louca de ir além. Desejo ardentemente as coisas proibidas. E um instante que seja de transgressão. Arrisco no que a vida ainda produz de humano, no ser humano. Gosto de colo, de calor, de humor, de garra, gozo e flor, ousadia e lealdade, liberdade. Aos encarcerados pela lei, pelas grades, pelas normas. Aos que constroem prisões, casas e nações. Aos que transgridem medos, fraquezas, ordens e dores. Aos que pisam firme na terra e tecem a sociedade nova. Para não esquecer de falar o autor, a autora Diva Lopes. Então, com essa saudação, a gente gostaria de receber nessa conversa a nossa companheira Rebeca. Então, nós vamos fazer um salto de Canaã dos Carajás, segundo município de maior arrecadação de CEFEM em 2019, para o município de Parauapebas, o município com maior arrecadação de CEFEM em 2019. Por isso que a participação dessas companheiras são muito emblemáticas, porque é desse lugar que se fala e desse lugar onde que representa, esses dois municípios representam praticamente metade do estado do Pará arrecadou em CEFEM em 2019. Então, não é pouca coisa, é extremamente significativo, o que significa em termos de vida das pessoas, de impacto nos territórios, né, e de movimentação. Então, nesse sentido, é que a gente gostaria de convidar a companheira Rebeca e de escutá-la. A companheira Rebeca está um pouco gripada, né? Ela vai falar disso, mas mesmo assim topou participar conosco hoje. Então, companheira, seja bem-vinda, que bom tê-la aqui. A gente gostaria de escutá-la sobre esse lugar aí de Parauapebas, do seu lugar e dessa luta do MAN, dessa experiência aí na região. Boa tarde a todas e a todos que estão assistindo, né? Fico muito feliz em estar no espaço de mulheres. As mulheres estão comandando e estão conduzindo o debate. Fico muito feliz mesmo. Bom, estou um pouco gripada, esperando o resultado do teste, mas eu tenho certeza que vai dar negativo. E aí eu tô meio assim, para lá e para cá, meio que me arrumando aqui com essa gripe chata. Mas então, eu sou educadora, meu nome é Rebeca
Peca Valquíria, sou educadora, sou nascida em Parauapebas, fui criada parte da minha infância em Pernambuco, né? Minha família é de Pernambuco, mas aos 14 anos eu voltei para cá, fiz meu ensino médio, minha graduação, minha pós-graduação de educação do campo aqui na Unifespa, mais especificamente aqui no IALA Amazônico, né, que é um espaço que tem um grande significado para mim, né, de construção política e de construção, inclusive, da minha formação política. Sou muito grata ao que aquele espaço proporcionou, né? Sou militante da cultura desde os meus 18 anos, quando eu entrei, nunca consegui largar, tá no sangue. Então, além de educadora, estou sempre aí na militância da cultura, sempre, né? E sou grata pelo convite, né, de estar num espaço tão maravilhoso como esse. Bom, o que falar sobre Parauapebas, né? É um desafio falar sobre, e principalmente na perspectiva das mulheres, é isso que eu tenho tentado organizar aqui, a fala na minha cabeça, tentar olhar essa relação da mineração, da cidade que eu considero, esses dias a gente estava conversando sobre a mineração, e a gente tem muita característica de cidade garimpeira ainda, né? As pessoas vivem como se estivesse vivendo no garimpo, a gente precisa ficar rico, todo mundo precisa receber super bem, todo mundo se supervaloriza, todo mundo quer acumular, mas de fato voltar sempre para sua cidade natal, ou ir para a capital. Então, a gente ainda tem muito essa característica da cidade garimpeira. Por um tempo, eu tinha muita vontade de ir embora pela dinâmica que eu não me adequava, mas hoje eu considero já que sou filha de Parauapebas e não tenho intenção de sair daqui, porque eu já criei identidade com esse território, é uma cidade que eu gosto, que eu aprendi a gostar, amar as pessoas que estão aqui. Eu acho que a gente não pode abandonar o território ao qual a gente já tem tanta identidade. E não me considero uma garimpeira. E, bom, eu acho que uma coisa uma fala que eu queria fazer, que tem me intrigado bastante, é que a gente começa a viver agora, a partir inclusive das dinâmicas de debate que mudam agora para os formatos de live, é o pós-Covid-19, pós-pandemia, né? Então, a gente se adequar tanto nos espaços de trabalho, nos espaços de debate, nos espaços de militância, a maioria, né? Onde a gente está inserido da sociedade, essa nova roupagem que a pandemia ela deu à organização social e essa dinâmica social cotidiana. Então, assim, a pandemia e a mineração, né? É um desafio a gente discutir isso, e a pandemia, a mineração e as mulheres. Parauapebas, como você falou, Rose, ele teve a maior arrecadação de CEFEM do Brasil, né? Eu estava fazendo uma pesquisa no passado para um trabalho e eu fiquei impressionada, né? A quantidade de CEFEM. Aí você entra na cidade, você se pergunta onde é que está tanto CEFEM, né? Onde é que está sendo investido tanto CEFEM? A gente que vive, a gente que está todos os dias lutando para sobreviver dentro de uma cidade garimpeira, que é uma cidade mineradora, desenvolvida, mas que tem esse aspecto ainda. Eu sinto a dinâmica, às vezes, parece que é o mesmo que você está entrando em Serra Pelada, claro, com um pouco mais de modernidade, né? É uma cidade garimpeira agora do século XXI, não ali da década de 80, como foi Serra Pelada. Mas o nível de exploração é a mesma. A prostituição ela pode ter sido um pouco mais moderna, não está igual na época de Serra Pelada, mas um dos pontos que são graves ainda é a prostituição, né? Olha só, onde é que está a mulher nesse papel, nesse contexto da mineração? Ela continua sendo, né, o que está à margem do processo. E quando a gente fala foi uma fala até, uma observação até que a companheira falou, né? A mineração como serviço essencial. É muito questionável isso. Por que a mineração ser um serviço essencial? Se os maiores lucros têm sido nos últimos anos, ela tem margem de lucros que, se ela quiser separar 2 anos, ela tinha uma reserva de minério no Porto São Luís, a reserva de minério aqui, e não ia parar de continuar exportando minério, porque ia parar 1 ou 2 anos pela pandemia para preservar os seus trabalhadores.
E por que um serviço essencial? Então, assim, aí quando tu faz uma contraposição com o comércio local, as pequenas empresas, eles também seriam serviços essenciais, é economia, né? Mas eles são pequenas empresas e têm um nível, né, de embate muito menor, né? É local. Quando tu fala em mineração, se torna ali, é um debate a nível nacional, a economia nacional que entra em jogo e a economia global que entra em jogo. Mas a economia local que se lasque, né? Desculpa o termo. Então, as empresas pequenas que possam falir, né? A economia local que... Então, assim, serviço essencial, mineração, esse foi um grande X durante a pandemia. Todo mundo parado, todo mundo em casa, mas você via os trabalhadores e as trabalhadoras da Vale e das empresas terceirizadas continuando trocando turno, continuando em sua dinâmica normal, entendeu? Ah, mas dentro do ônibus que leva o trabalhador até dentro do Salobo tem uma distância, vai apenas uma pessoa a cada 2 bancos. Mas a gente tem esse entendimento que não é só essa pequena distância das pessoas, desses trabalhadores que vai evitar o Covid. Mas se o mercado como um todo parou, por que não a Vale ter parado, né? Então é lucro, 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 lucro. É a lógica do garimpo, né? E aí, aí a gente tem que voltar para o debate da mulher, né? Como é que se comporta, né, o cenário mulher, mineração, e aí a gente acrescenta um pouco pandemia, né? Já tem mudado bastante, a gente já sente a mulher, ela é como se para a sociedade machista, patriarcal que a gente vive, ela é o sexo frágil, mas sem ela não existe um homem na mineração, né? E mesmo as mulheres que trabalham na mineração, o homem chega em casa e vai dormir para poder conseguir trocar turno no outro dia. A mulher vai cozinhar, vai cuidar dos filhos, vai organizar a casa, vai organizar as contas, tripla, quarta jornada, sabe-se lá quantas, né? Então, é um questionamento que ainda precisa ser mais debatido, mais amadurecido, né? Entre as próprias mulheres que trabalham na mineração, porque elas não conseguem se enxergar também, né, como um ser essencial para a mineração, né? E quantos espaços de mineração no Brasil tem onde o corpo principal, a direção, e aí a gente também vem para a direção, os espaços de poder, as relações de poder, né? Onde é que tem essas mulheres? A maioria são masculinos. E aí é onde também entra algumas coisas que eu já observei, que eu já vi entre amigos que trabalham na área, as relações de abusos e assédios sexuais. Tu tem direito a tal espaço a mais. Dizer como é que se comporta isso? E as denúncias que não são feitas, né, dos abusos e dos assédios sexuais. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, assim que eu entrei no meu primeiro espaço de trabalho oficial, eu tinha um colega de trabalho que chegou a me forçar, foi assédio durante mais de um mês, e quando ele chegou no local de trabalho, eu abri minha boca, eu não sabia muito, eu ainda era um pouco inexperiente, eu não sabia como me comportar numa situação dessa, mas o incrível é a forma como o homem se acha, eu quero determinada mulher, e ela é objeto, e era uma relação de trabalho, ele era um motorista, né, do espaço, e era uma convivência diária, era ele que deixava após os eventos que a gente fazia em casa. E eu era obrigada a ser a última a ser deixada em casa para poder ouvir coisa que eu não gostaria de ouvir. Eu tinha apenas 18 anos, era o meu primeiro trabalho. E eu ficava com medo de como reagir a isso. E assim, não era um trabalho dentro de uma empresa de mineração. Mas se a gente está num território de mineração, né, tudo gira em torno da mineração. Não teria esses outros demais espaços, não teria nem talvez essa cidade nesse nível econômico e organizativo se não fosse a mineração. Então a gente está diretamente sendo atingido de diversas formas. E o próprio comportamento machista, né, de uma mulher, é possível, vou para cima, ela que se vire, ela que sabe se defender e foda-se. Então, assim, foi quando eu senti que podia ser pior, eu sem saber reagir, eu reagi, eu vou denunciar, vou para a delegacia, e assim, houve uma super proteção do chefe, de todo mundo,
e outros homens vieram me intimidar, você não pode denunciar o meu amigo porque ele não fez isso. Isso já faz 12 anos, hoje eu tenho 30 anos, hoje, de um ano para cá, que eu venho me nortear de que naquele momento foi um assédio, foi um abuso, porque até então o entendimento que a mulher tem, às vezes, ela está sendo constantemente nos seus locais de trabalho assediadas e abusadas, e elas não percebem, elas não compreendem o que é isso, né? Então, assim, é muito complexo essas relações porque é a sobrevivência que importa, né? É a garantia do emprego. Então, a mulher ela já tem pouco espaço nesses locais de trabalho, nessas relações de trabalho. Historicamente, não adianta, a gente continua tendo uma sociedade machista patriarcal e até mesmo quando uma mulher assume um cargo de poder, uma relação de poder, ela é sempre apontada como não, é melhor um homem, porque o homem dá conta de determinada situação, determinado controle da situação. Já vivenciei isso, não foi uma vez só, mas foram várias. Recentemente, eu achei muito interessante, foi criado o Quintal Cultural, que é dirigido apenas por mulheres, um grupo de meninas, de jovens, depois foi ampliando cada vez mais, que vende artesanato, que vende comida, um espaço maravilhoso só para mulheres. Recentemente parou pela pandemia, né? E agora ele vem, como eu falei no início, né? A nova roupagem que está se dando a todos os espaços. Tá, se agora, esses dias, está rolando o debate de como não deixar o Quintal Criativo, que é um espaço cultural, um espaço de venda de diversos produtos, tem desde mel a bijuterias, a adesivos, artesanato das mais diversas formas, mas um espaço que só mulheres podem comercializar, e é num quintal ou numa praça. Então, assim, é uma super iniciativa que vai bem, assim, que confronta mesmo o modelo, né, garimpeiro que se implanta, que se tem aqui no município, mas que agora se reinventa com a pandemia. E aí a gente está justamente reavaliando como é que continua a sobrevivência desse espaço tão importante, que é um espaço de diálogo, não é um espaço de venda. Daí tem yoga, tem debate sobre o sagrado feminino, tem um debate sobre... A gente faz as vendas, mas para o minuto e rola os debates. Então, assim, são espaços alternativos que a grande cidade e essa macroeconomia, ela começa, né, a surgir, cria esses vácuos, né, de necessidade de se falar o que está se sentindo no seu cotidiano, de se fazer e de mostrar. Às vezes a gente não vende nada, mas a gente está ali convivendo com outras mulheres que pensam parecido, que fazem também alguma coisa para dizer assim, eu não dependo apenas do meu marido, ou não dependo apenas da mineração do trabalho fixo ali, mas eu também faço o que eu gosto. Então, é um espaço onde as mulheres podem mostrar, né, o que gostam. Opa, terminando já. Acabou? Então tá. Eu ia falar só mais uma coisa, mas então tá bom. Mas pode concluir mais tempo. Então, só sobre a Estrada de Ferro. E para finalizar, eu não imaginei, né, durante os grandes debates que houve sobre a implantação da ampliação da Estrada Ferro-Carajás, que vem de Canaã e passa por Alpebas, seria tão grande. Gente, passa aqui atrás de casa. Atrás de casa não tão pertinho, eu nem escuto tanto porque tem uma montanha, mas passa praticamente no meio da cidade, né? A poluição sonora é um absurdo, né? E agora veja só essas comunidades rurais que vivem no entorno dessa estrada de ferro, né? Isso atinge, não adianta, de uma forma ou de outra atinge, e a poluição também que essa estrada de ferro ela tem causado. Então, assim, poxa, a Vale é tão rica, a gente não está dizendo assim, vamos parar a mineração como um todo, não é assim, mas vamos tentar ser um pouco mais, né, consciente, sustentável, vamos ver quais são as possibilidades que se tem para a gente não ser tão atingido, para acho que então, assim, tem sido uma coisa que tem me incomodado bastante, o quanto uma estrada de ferro dentro da cidade, ela polui sonoramente, que é um absurdo a poluição sonora, e polui também o nosso ar, polui no entorno da estrada de ferro, e quanto, né, isso impacta a nossa cidade. Agora, imagina não só o centro urbano, mas imagina as comunidades rurais, né, que tem o seu silêncio da noite, que tem ainda mais preservado do que a gente tem aqui na cidade. Então é isso, eu espero poder colaborar espero que eu tenha colaborado com a minha fala.
Tem muito mais coisas para a gente, né, debater, conversar. Eu acho que é só uma introdução mesmo. E é isso aí, estou à disposição, que precisar. Muito obrigada, eu acho que muito obrigada pela tua fala, pela tua participação conosco. Acho que é importante destacar que, proporcionalmente a esse lugar dos volumes que se falam de arrecadação de CEFEM, no mesmo montante, podemos falar também do que isso significa do ponto de vista dos impactos sobre os territórios, sobre a vida das mulheres, das suas famílias, né? No campo e na cidade, nessa região, considerando não só a exploração da cava da mina em si, mas das infraestruturas que estão em torno desses projetos, é o linhão de energia, é a estrada, é a ferrovia, enfim, são outras obras de infraestrutura que, somadas no mesmo território, é isso, impacta, né? Se proporcionalmente, também a gente pode falar desse lugar das contradições em termos de qualidade de vida e dos impactos sobre o território, sobre os corpos das mulheres, na vida das pessoas que vivem na região em torno desses projetos. Então, muitas das vezes se fala muito no volume de CEFEM, mas não se fala do que isso significa em termos de impacto sobre esse território e a vida das pessoas. Então, importante a tua fala quando, né, remete a essa discussão. E para encerrar esse bloco de fala, a gente gostaria de convidar agora uma outra super companheira, a Larissa, economista, que faz parte de depois vai se apresentar melhor e falar dessa experiência de pesquisa, que tem refletido sobre essa dinâmica da CEFEM na região e o que isso tem significado em termos de vida das pessoas, de qualidade de vida das pessoas aqui na região. Então, Larissa, seja bem-vinda a essa roda, que bom que você está aqui conosco, que bom mesmo, e fique à vontade, a fala é sua. Olá, gente. Obrigada, Rose, pela apresentação. Boa noite, né? A gente já é depois das 6, então é uma boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né, para falar de um tema tão importante. Eu quero agradecer ao INESC pelo convite. Bom, eu me chamo Larissa, eu faço mestrado no programa de pós-graduação em Planejamento e Desenvolvimento do Planejamento na Unifespa, sou formada em Economia e ao longo aí da minha trajetória acadêmica eu tenho estudado a mineração e, né, a partir disso eu vou contribuir aqui um pouco do que eu sei com vocês. Então, o que eu vou apresentar também aqui hoje é fruto de um projeto que a gente tem, né, em parceria com o INESC, e que eu vou falar mais na frente, né, também um pouquinho desse projeto. Eu queria começar falando sobre um recurso que existe nos municípios mineradores e que muita gente não conhece, que é a compensação financeira pela exploração do recurso mineral, né, a CEFEM. Então, o que de fato é a CEFEM, né? Muita gente não sabe por que ela existe. Então, para a gente entender o que é a CEFEM, primeiro é preciso saber que, de acordo com a nossa Constituição Federal, todo recurso mineral do Brasil pertence à União. Então, sabendo disto, a mineradora que explora recurso mineral no Brasil, ela vai ter que pagar uma contraprestação, uma compensação, né, pela utilização econômica desses recursos minerais. E esse pagamento vai ser feito aos estados, aos municípios, onde estão localizadas essa exploração, e também paga à União. Então, a CEFEM ela não é um recurso pago por impacto ambiental ou por um impacto social. Ela é paga por conta, né? Ela é fruto, na verdade, ela é fruto de um pagamento feito pela mineradora por conta da utilização econômica do minério, que é de propriedade da União. Então, sabendo disso, pode passar aí um slide. Sabendo disso, prefeituras do município de Canaã dos Carajás, de Marabá, de Paraupebas, que têm atividades mineradoras em seus territórios, elas recebem mensalmente um valor referente à CEFEM nos seus cofres públicos, sendo esses valores muito significativos, como vocês podem ver aí no slide, né? Entre os anos de 2014 e 2019, Marabá recebeu de CEFEM 324 milhões de reais, né? Um pouco mais.
Canaã dos Carajás recebeu um pouco mais de 697 milhões de reais e Paraupebas recebeu aí um acumulado de quase 2 bilhões de reais. E como a Rose foi falando aí, né, ao longo das apresentações, Paraupebas, no ranking brasileiro, é o município que mais arrecada CEFEM no Brasil. Canaã dos Carajás é o segundo município que mais arrecada CEFEM no Brasil e Marabá é o quinto município que mais arrecada CEFEM no Brasil. Para vocês terem uma ideia também, a CEFEM representa na receita municipal de cada prefeitura desses 3 municípios. No caso de Marabá, representa aí 10% da receita, no caso de Paraupebas, 40% da receita, e no caso de Canaã dos Carajás, representa aí 63% da receita. Muito dinheiro que esses municípios recebem, muito dinheiro que essas prefeituras, né, estão recebendo. Então, é por conta da magnitude dessa quantidade de dinheiro que entra nos cofres públicos das prefeituras que a CEFEM vem ganhando notoriedade no debate público e algumas organizações como a Inesc, como a Unifespa, entre outras, como Poemas também, elas vêm atuando no sentido de fazer com que a população reconheça a magnitude desses valores e que elas, de certa forma, reivindiquem o uso da CEFEM para políticas públicas que realmente vão beneficiar a população. Então, nessa perspectiva, né, o grupo de estudo da Unifespa, em parceria com o Inesc, com o Poemas e outras organizações, através de um projeto, né, que se chama De Olho na CEFEM, inclusive alguém, né, por favor, coloque o link do nosso projeto, a gente vem acompanhando a transparência do uso da CEFEM em 6 municípios mineradores do Brasil, sendo eles Marabá, Canaã dos Carajás, Paraupebas, aqui no estado do Pará, Açailândia, no Maranhão, e Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, e Alto Horizonte, no Goiás. E aí, a partir da investigação que a gente fez, aqui eu vou apresentar só os resultados dos 3 municípios mineradores aqui do estado do Pará, que é Marabá, Canaã dos Carajás e Paraupebas, a gente pôde acompanhar como era que estava sendo a transparência do uso da CEFEM nesses 3 municípios, né? Nos portais da transparência desses 3 municípios. E aí, o que a gente pôde constatar no ano de 2019 foi que apenas Canaã dos Carajás informava como a CEFEM estava sendo usado no município. E aí, como vocês... Pode passar, viu, o slide? Isso. Então, aí já é um pouco dos nossos resultados. A gente pôde constatar, né, que apenas Canaã dos Carajás informava como a CEFEM estava sendo usada no município. Paraupebas, aí, que nos últimos 6 anos recebeu quase 2 bilhões de reais de CEFEM, não informou aos seus cidadãos como esse recurso estava sendo usado, e muito menos Marabá. Aí a gente pode, né, se perguntar, mas Canaã dos Carajás é mais transparente do que o município de Paraupebas, Canaã dos Carajás do que Marabá? Não. Para vocês terem uma ideia, para a gente poder acessar, né, essas informações, era preciso entrar em 21 mil documentos que foram gerados nas despesas de 2019, o que é humanamente impossível acessar 21 mil documentos. E aí, o que torna impossível também qualquer pessoa da comunidade, do município, de acompanhar o uso da CEFEM. Então, foi aí que a gente entrou, né, em parceria com o Laboratório de Computação Científica da Unifespa, onde eles criaram, né, um robô que transforma esses 21 mil documentos em uma planilha de Excel, tornando a análise das despesas, né, muito mais fácil, né, e só a partir disso que a gente vai conseguir analisar como está sendo a CEFEM usada nesses municípios. Mas aqui, né, eu não venho trazer esses resultados, porque o robô está em andamento, a gente ainda está construindo, mas logo, logo a gente vai estar disponibilizando essas informações no site em Defesa dos Territórios, onde a gente está divulgando os resultados da nossa pesquisa, do projeto De Olho na CEFEM. Então, de modo geral, o que eu disse até aqui é que esses municípios recebem muito dinheiro da CEFEM e que eles não estão informando a população como esse recurso está sendo gasto. Uma outra questão, pode passar o slide. Uma outra questão que eu quero colocar aqui é a contradição existente nesses municípios.
que à medida que eles se tornam mais ricos economicamente, aí a gente pode ver não só pelo aumento da receita das prefeituras, mas também no PIB, no saldo das exportações. Então, à medida que eles se tornam mais ricos economicamente, a sua população pobre tem se tornado mais vulnerável. E é o que mostra os dados do Cadastro Único. O Cadastro Único, ele é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda e é utilizado obrigatoriamente, né, para a seleção de beneficiários e integração de programas do governo federal, voltado especialmente para atendimento desse público, né, mais pobre, baixa renda. Então, já está aí, né, mostrando para vocês, vou mostrar aqui o gráfico do município de Canaã dos Carajás, onde mostra, né, a condição de vida dos mais pobres entre os anos de 2012 e 2020. Na linha azul aí a gente tem o número de pessoas extremamente pobres, que são aquelas que recebem de 0 a R$70 por mês. E a linha laranja mostra o número de pessoas pobres, ou seja, aquelas que recebem de 71 centavos até R$140 por mês. O que a gente pode ver, né, ao longo desses anos, de 2012 a 2016, é que houve uma redução no número de extremamente pobres no município de Canaã dos Carajás, mas que a partir do ano de 2016 esse número volta a crescer, finalizando aí a série em 2020 com 12.544 pessoas recebendo até R$60 por mês, ou seja, na extrema pobreza. Na linha laranja, né, que indica aí o número de pobres, a gente vê que houve um aumento até 2016 e que, a partir de 2017, há aí uma redução. Provavelmente, essa galera que estava, essas pessoas que estavam na linha da pobreza, migraram para a linha da extrema pobreza. Então, o que a gente constata aí para Canaã dos Carajás é que 42% da população de Canaã dos Carajás estão ou na linha da extrema pobreza ou na pobreza. Pode passar. Um outro dado que eu quero mostrar também, o mesmo dado, na verdade, mas agora para o município de Marabá, é que, como vocês podem ver aí, houve uma redução na linha azul, né, que é o que indica o número de extremamente pobres. Houve uma redução aí até o ano de 2018, voltando a crescer novamente a partir de 2018, finalizando a série com 39 mil pessoas recebendo até R$70 por mês no município de Marabá. Né? Por outro lado, aí, na linha laranja, que é a linha da pobreza, a gente, né, vê uma redução aí ao longo dos anos até o ano de 2020, mas finalizando aí a série de pobres com 28 mil pessoas. De modo geral, né, a gente vê que existe aí 24% dos habitantes na linha da extrema pobreza e na linha da pobreza. Isso representa 67 mil pessoas recebendo até R$140 por mês. Ou seja, muita gente em uma situação vulnerável. Pode passar. Só lembrando o tempo, minha companheira Larissa. Já está terminando. Em Paraupebas, né, já o último gráfico que eu vou apresentar aí, partindo para as conclusões, a gente pode ver que o número no início da série, né, o número de pobres é maior do que o número de extremamente pobres, mas isso se inverte nos últimos anos, a partir aí de 2018. A gente vê que o número de extremamente pobres é maior do que o número de pobres. Um total aí, isso representa aí um total de 49 mil pessoas na linha da pobreza e da extrema pobreza. Pode passar. E aí, assim, para concluir, né, tudo, que o tempo já estourou, então os dados revelam que o número de pessoas vivendo na extrema pobreza
ou seja, vivendo com até R$ 70 por mês, tem aumentado nos últimos anos nos municípios minerados, mineradores. E é importante destacar também que aqui eu nem entro em outras dimensões da pobreza, né? Como educação, a condição de domicílio, acesso à água, saneamento básico, mas eu já adianto que, por exemplo, as condições de saneamento básico não são dos melhores. E aí, né, todo esse panorama que eu expus aqui hoje já evidencia qual é a condição dessas pessoas na pandemia, né, e que muito provavelmente estão recebendo auxílio emergencial, mas que nem de longe vai sanar todas as necessidades básicas que essas pessoas precisarão suprir quando esse auxílio, né, se encerrar. E então fica também evidente que há contradição, né, que permeia todos esses municípios, que a riqueza que é gerada por conta da mineração, ela não está sendo revertida em melhores condições de vida para a população residente nesses territórios. Então, há uma necessidade de avançar nesse debate, de pressionar as prefeituras para revertir a CEFEM em melhores condições de vida para a população que vivem nessas desigualdades. Então, por fim, é isso. E obrigada aí. Qualquer coisa é só perguntar. Então, depois dessa importante apresentação, acho que o esforço do INESC e da Unifespa na problematização, na tematização dessa questão, a partir dessas experiências do Pará e Minas, é extremamente importante para se questionar, né, o que de fato significa mineração para os territórios, para a qualidade de vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos homens e mulheres do campo da cidade. Então, para problematizar e para tematizar também isso, nós gostaríamos de chamar a companheira Tatiana, mas que ela me permita também recebê-la, como recebemos demais, com uma poesia tão merecida como as outras companheiras que a antecederam. Então, eu gostaria de convidar a minha companheira Margarida também para receber com muito afeto a Tatiana, que vai fazer esse fechamento, essa problematização também, uma contribuição a partir das questões que foram colocadas hoje. Companheira Margarida. O microfone está fechado, companheira Margarida. Esqueça. Tem que me acostumar. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. O poema Movimento, de Derli Casale, chama atenção, dizendo assim: há um movimento perfilando em cada canto, fustigando a voz que foi abafada. Há um movimento refazendo, debaixo do caldeirão, aquecendo o dia que será festejado, do amanhecer até o anoitecer. Há um movimento das consciências negras se encontrando no mesmo terreiro, no mesmo barraco e tomando banho no mesmo rio. Há um removendo o medo que foi instalado na inocência do nosso corpo e resgatando a coragem que venceu a cruz. Há um movimento rebelde se fazendo sonho na vida do povo que está atravessando o deserto. Há um movimento volvendo a terra, enfrentando conflitos, recusando as palavras, que são apenas palavras. Há um movimento na boca da noite, no meio do picadão, forjando o tempo novo. Há um movimento na barriga da nossa meríndia, anunciando o dia que vem depois. Então, companheira Tatiana, gostaria de lhe receber na roda, para que você possa nos ajudar nesse encerramento dessa noite
esse fim de tarde, início de noite, para que a gente possa ir aprofundando essa reflexão acerca desse tema que é tão caro para nós, homens e mulheres dessa região. Obrigada, Seja bem. Rose. Obrigada, Rose. Obrigada, Margarida, também, pela poesia muito linda. Eu vou fechar com a poesia da Margarida. Mas antes, eu queria repassar aqui para o grupo uma pergunta que chegou do YouTube, que eu acho que a Larissa pode ajudar a gente a pensar, que é a seguinte: se existiria alguma iniciativa dos governos para que o povo saia da condição que todas nós apontamos, né? Mas que a Larissa sistematizou, trouxe os dados. Então, queria saber se a Larissa quer falar um pouquinho, responder aí essa pergunta. Sim, de forma bem rápida, não há nenhuma iniciativa, pelo menos a nível municipal, né? Não há nenhuma iniciativa dos governos para que a população, né, saia dessa condição. Pelo menos aqui em Marabá eu não conheço, não sei, né, se as companhias podem me ajudar aí, no município de Paraupebas e de Canaã dos Carajás, mas que eu conheça, não. Rebeca, você quer falar alguma coisa? Assim, eu acho que posso contribuir um pouquinho. Eu convivo eu sou concursada na prefeitura como técnica administrativa e conheço um pouco das políticas, porque eu acabo que me meto na construção um pouco, acho interessante do PPA, da LOA, porque a gente precisa saber, de certa forma, para onde é que vai o próprio CEFEM e a arrecadação municipal, né? Sou da militância cultural, então estou sempre defendendo recursos para a cultura, mas então, sobre isso, o Gira Renda foi um programa criado que ele tem uma característica bem interessante, embora precise ainda ser melhorado, né? Ele foi criado ano passado, no final do ano passado. É uma espécie de Bolsa Família local, municipal, onde as pessoas têm acesso a R$100 mensais, né? E ele foi bastante pulverizado, ajudou muita gente, mas porém é uma tentativa, né? Porém é um programa ainda que precisa ser ampliado. Eu acredito que poderia ter aumentado o valor, acredito que pode ser uma coisa, até já fiz algumas falas dessa em público, do CEFEM ser rediscutido o formato de investimento desse CEFEM, onde o próprio Gira Renda, que já é para esses indivíduos que estão mesmo na vulnerabilidade, ter acesso a um valor maior, sei lá, R$500, já que o município recebe uma média de 60 milhões, 50 a 60 milhões mensais. Então, acho que é um programa lindo, mas que ainda é muito embrionário, eu acho que é interessante. Paraupebas também tem um dos maiores programas habitacionais, isso aí eu não posso negar. Desde o governo da Bel Mesquita, dos anos 90, ela se iniciou lá, né? E os outros governos têm dado prosseguimento devido à própria pressão e organização social, não apenas pela boa vontade governamental. E assim, temos muitos, mas muitos projetos habitacionais consolidados, né? Desde prédios, desde lotes, desde casas populares, ligada ou não à minha vida, recurso municipal, entendeu? Do CEFEM também. Agora sim, para o volume de recursos que o município recebe, ainda é muito falho. Acredito que a gente precisa avançar muito, mas minimamente, não querendo defender um lado ou outro, mas é um pouco do que eu vejo, do que eu vivo. Existem boas tentativas, agora a gente precisa, a própria sociedade se organizar melhor, né, e tentar ampliar, né, tentar contribuir mais, né, para dentro desses programas, tanto serem mais consolidados como serem ampliados. Só uma contribuição nessa resposta aí, né, sobre esses investimentos. Tá certo, obrigada, meninas. Essa primeira pergunta foi do Mário Santos, e a Lu Maia também enviou uma pergunta que é sobre se tem algum mecanismo de controle social vinculado ao orçamento municipal e que atue diretamente sobre a CEFEM. Muito rapidamente, Larissa, você quer comentar alguma coisa?
Eu acho que na sua apresentação ficou muito claro, na verdade, que justamente a administração desses recursos tem um problema de transparência muito grande, né, que dificulta o controle social. Eu ia até trazer isso na fala final, mas eu já adianto, né? Então tem um problema, assim, uma questão muito fundamental no que diz respeito à transparência e, consequentemente, à participação social. Você quer comentar, Larissa? Ou está contemplada? Estou contemplada, você já respondeu. Certo. É isso, né? Porque analisar 21 mil documentos, se eu não me equivoco agora, é realmente impossível, né? Acho que o que você traz também no sentido de que foi necessário entrar em contato com sistemas da informação, montar um bot para fazer todo o vasculhamento da documentação, isso é uma informação muito importante e relevante para a gente ver que, de fato, né, a destinação desses recursos, ela é, assim, muito opaca, né? Assim, é muito difícil da gente saber exatamente o que acontece com esse recurso, mas que bom que a gente tem vocês da Unifesp trabalhando para que a gente possa ter um pouquinho mais de informação, né, sobre a movimentação de todo esse dinheiro, que, como a gente viu, é uma soma importante, né, grande de recursos que chega para os municípios, e que chega para os municípios. Eu achei muito importante que você falou assim, de uma forma muito direta e explícita, Larissa, que a CEFEM ela não surge como uma política no sentido de mitigar o impacto, né, da exploração minerária dos municípios, né? Ela surge justamente como uma compensação pelo fato de que as empresas exploram um bem natural que é de posse da União, né? Que o proprietário é a União. Então, isso acho que recoloca a gente no debate, né? Porque acho que é importante dizer que o que a gente está falando aqui é de um processo de privatização do território, de concentração da riqueza, de captura corporativa do território, né? E, inclusive, do Estado, do governo, né? A gente não tocou aqui, a gente não aprofundou nesse aspecto da discussão da captura corporativa. A gente poderia ainda fazer um outro debate sobre isso, que seria super interessante, mas eu acho importante colocar também essa questão da captura corporativa. Porque tudo isso, eu acho que é importante para a gente levar em consideração no sentido daquilo que me parece, pensando como eu falei inicialmente, né, que a nossa proposta aqui seria tentar pensar conjuntamente, né, todas essas questões relacionadas à CEFEM, todas essas questões relacionadas à compensação pela exploração de recursos minerários, de um ponto de vista das mulheres, né, introduzindo as mulheres e as lutas ecoterritoriais também no debate. Como pensar impacto, né? Quando a gente fala impacto, a gente tem a tendência de buscar formas de visibilizar o impacto sempre metrificando, né, através de sintomas dos impactos que são passíveis de metrificação. Então, a gente fala dos territórios cercados, a gente fala dos recursos que não chegam, né? Mas eu acho que uma coisa que atravessou também aqui a nossa discussão e que é muito importante a gente ficar atenta, porque demonstra um limite, inclusive, da narrativa sobre impactos, é que a narrativa dos impactos ela é absolutamente insuficiente para falar de uma série de impactos, digamos assim, invisíveis, né, que não estão assim
dispostos na paisagem para a gente ver degradação ambiental, né? Mesmo a pobreza, mesmo a desigualdade, que tem uma expressão, né, visual, assim, mas que precisam ser consideradas. Então, a Rebeca trouxe um pouco disso, né? Será que a questão subjetiva, psicológica, também deveria entrar numa avaliação de impacto? Mas é um aspecto, né, imponderável, né? É um aspecto que muitas vezes fica invisibilizado, né, nas nossas discussões de impacto, porque para falar de impacto, o tempo todo a gente pensa o quê? Como metrificar o impacto, porque é através da métrica, do número, né, do índice, né, que o impacto gera, que a gente vai fazer luta política, né, em torno do impacto para receber compensação. Só que uma coisa que me pareceu assim, muito central na nossa conversa de hoje é justamente essa relação entre compensação e direito. A compensação, ela substitui o direito? Ela dá conta dos direitos que ela viola, dos direitos humanos que ela viola, ela dá conta a compensação, né? Então, novamente, quando a Larissa ela traz, né, muito diretamente essa questão de que a CEFEM não foi criada para mitigar impacto e violação de direitos humanos, essa pergunta ela aparece de uma forma muito central no nosso debate, né? E aí, por outro lado, também do lado das resistências, né, sobre as quais a gente não pode deixar de falar, o papel das mulheres também é muito central, né? Então a gente falou aqui, né, do papel das mulheres nas ocupações, nas manifestações, segurando os acampamentos, os assentamentos, né? A dona Lindalva trouxe a história dela incrível de lutas, muito importante para a gente conhecer, né? Mas aí isso traz uma outra questão, já que a gente está falando das contradições, né? Que é o fato de que as mulheres, né, sofrem duplamente, digamos assim, o impacto dessa forma de extrativismo, né, relacionado à mineração. As mulheres elas sofrem no sentido, se não me engano, a Cristiane que trouxe, né? Elas sofrem no sentido da sobrecarga da política pública que nunca chega para as pessoas, que nunca chega nos territórios, e aí as mulheres acabam assumindo muito da responsabilidade da reprodução social, muito da responsabilidade pela sobrevivência e manutenção da vida no lugar do Estado. As mulheres sofrem todas as violências implicadas nesse processo de explosão demográfica, né, e de introdução de atividades econômicas violentas e degradantes no território. E as mulheres sofrem ainda com um problema estrutural, que é a desigualdade de gênero, que depois a Rebeca trouxe também, quando ela fala do problema do emprego, do trabalho e da renda. Mas aí, só para finalizar, a Rosa já está me olhando aqui. Então, assim, que eu achei também muito interessante da nossa conversa é que, nesse sentido que eu falava inicialmente, né, de como a gente pensa a economia a partir do cotidiano e os impactos sobre a vida das mulheres também a partir das dinâmicas socioeconômicas e territoriais cotidianas, como que a gente pode pensar a economia sem deixar de falar sobre esses grandes números que a ciência econômica gosta de trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, pensar os territórios, pensar o cotidiano, pensar a vida das mulheres, pensar os processos de reprodução social, de manutenção de sustentabilidade da vida. Eu achei muito interessante, muito potente o fato de que na nossa conversa surgiu como eixos da nossa discussão
não só o problema econômico, por exemplo, de trabalho e da renda, né? Mas como as nossas narrativas elas foram sendo moldadas no sentido de apontar o barulho como impacto, como eu disse anteriormente, a questão psicológica, o som, o barulho, a água, o ar, né? A qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade da terra, a possibilidade, né, de usufruto da terra como um bem comum, né? Os impactos e os distúrbios, né, que toda essa atividade econômica gera da relação das pessoas com o território, com a natureza, ou dos corpos com o território, com a natureza, né? Então, achei que foi muito bonito, assim, queria agradecer muito a todas vocês por terem trazido todos esses elementos para a gente pensar de maneira tão complexa a economia, né? Sem fazer aquele discurso parametrizado, né, da economia, que também é importante, foi super importante os números, as informações que a Larissa trouxe, mas realmente impregnar esses números de vida, dar uma cara para eles, né? Eu acho que numa perspectiva ecofeminista ou numa perspectiva em que os corpos e os territórios estão em jogo também, numa leitura da economia, né? Fazer esse movimento que a gente fez aqui agora não é fácil, e eu acho que a gente fez de uma maneira muito linda, assim, muito bonita e muito bem sucedida, todas juntas, né? Reforçando outro aspecto da nossa conversa, que foi a centralidade da vida e da comunidade, né, para a manutenção da vida, essa trama comunitária, né, para a manutenção da vida. Então, para a gente não finalizar, porque a fala da Larissa foi muito impactante, né, no sentido de como, né, essas atividades econômicas e a própria CEFEM, primeiras atividades econômicas são absolutamente concentradoras de renda, e como a CEFEM não é capaz de mitigar esses impactos todos que eu mencionei aqui. Como foi uma fala muito pesada, Larissa, apesar de ter sido uma fala assim, muito boa, como, né, das companheiras que também trouxeram outros elementos, eu queria terminar então com uma fala dessa última poesia que a Margarida falou, que é que há um movimento revolvendo a terra e forjando um novo tempo. Há um movimento revolvendo a terra e forjando um novo tempo. Eu acho que o que a gente fez hoje aqui, o que a gente tem construído nesse projeto, é justamente isso, revolver a terra e forjar um novo tempo. Então, muito obrigada e até a próxima. Lembrando que essa é a segunda live, né, de um circuito de lives, ou seja, haverá outras no dia 22 de setembro, às 5 horas da tarde. A gente vai fazer outra conversa como essa e nós esperamos vocês novamente para uma conversa, para uma discussão tão bonita quanto essa. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a todos, foi linda. Eu